Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria desta segunda-feira. Neste ano de 2025, o canal do Porto de Santos deve passar pelo processo de derrocagem. Esse trabalho consiste na retirada de rochas do fundo do canal que podem prejudicar a navegação. O próximo passo será a retomada da dragagem. O governo federal anunciou no ano passado um aporte de 324 milhões de reais para a dragagem de aprofundamento do canal de acesso ao Porto de Santos para 16 metros, até que seja concluída a concessão do canal, que deverá aumentar a profundidade a 17 metros. A derrocagem deve garantir a segurança das embarcações que passam por Santos. O primeiro processo, para que ocorra a dragagem, os estudos apontaram a necessidade do que a gente chama de derrocamento. O que é o derrocamento? Então, para aprofundar o canal, então a primeira fase, basicamente, é o derrocamento, ou seja, identificar a APS, ela identificou ali uma série de rochas, que contribuem justamente para que não houvesse, a dragagem. Então seria necessário e é necessária a retirada dessas rochas. Então a primeira fase, a primeira e a segunda fase, o próprio porto inicia sua execução na medida em que já tem a licença ambiental para começar a fazer essa derrocagem. A terceira fase, que estava condicionada a uma licitação, houve uma chamada, isso em outubro do ano passado, a empresa vencedora já foi anunciada, aí sim, essa terceira fase se iniciará o quanto antes. A advogada e professora universitária reforça a importância destas medidas. A ideia é justamente ocorrer o aprofundamento, pelo menos de 16 metros, numa medida aí de curto prazo, para se chegar até os 17 metros, para poder justamente receber essas embarcações, são os navios 366, os navios de 366 metros, e para que o canal tenha profundidade para receber essas embarcações, esses navios maiores, com calado maior, mas isso feito em fase. Então, a primeira etapa é justamente o derrocamento, depois ali, mais adiante, a própria concessão do canal em si. Então, o primeiro é o contrato de manutenção para se realizar a derrocagem, para poder ocorrer a própria dragagem posteriormente, e aí sim a concessão do canal, que veja, o canal, ele, entre aspas, a gente está falando aqui de uma questão abstrata. Juridicamente, o canal ele pertence, ele faz parte do escopo de trabalho da Autoridade Portuária de Santos. A concessão do canal, ela vai tornar, a ideia é tornar a dragagem uma etapa mais tranquila, uma etapa mais eficiente, mais rápida, para que os navios possam entrar no canal do porto. A concessão do canal do Porto de Santos servirá para evitar que questões burocráticas paralisem a atividade. Havendo necessidade de licitação, isso atrasa inclusive o processo de dragagem e causa milhões de reais de prejuízo para os próprios armadores, para os terminais portuários. Então, a ideia é dar celeridade ao processo, trazendo a concessão do canal do Porto para que não exista essa dependência de processos de licitação. Uma vez que há licitação, a empresa vencedora, por exemplo, pode ser contestada, a perdedora pode entrar com processo judicial, como já aconteceu, judicializar a questão, e isso atrasa a dragagem até 1 ano, 2 anos, e isso faz com que existam inúmeros prejuízos para todos os envolvidos no porto. Esses estudos eles já estão sob análise, então o próprio Ministério dos Portos e Aeroportos, o Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, o Alex Ávila, ele já deixou claro que os estudos já estão em andamento, a primeira versão está concluída, e os estudos eles estão sendo feitos pelo BNDES, a ideia da concessão do canal do Porto é que o leilão ocorra no ano de 2026, ou seja, a gente ainda tem aí mais um ano pela frente para que os estudos regulatórios possam ser realizados, para que as estimativas econômicas e financeiras sejam realizadas até efetivamente o leilão, porque não é só o leilão. O leilão ele precisa ter uma previsão de contrapartidas e de gastos que serão feitos pelas empresas vencedoras. Então não basta só ter o leilão, por isso que os estudos são necessários para que seja lançado um edital e um leilão da concessão do canal do Porto.
Maria Cristina Gontijo finaliza lembrando também a necessidade da preocupação com as questões ambientais. Então, a questão das mudanças climáticas, como muito bem colocado, Alex, ela precisa ser trabalhada em paralelo com os estudos regulatórios. Até aqui nós falamos das questões econômicas e regulatórias da concessão do canal. As questões ambientais não basta simplesmente ter uma licença, né? As licenças, elas precisam prever estudos e compensações para todos os afetados. Então, quando se promove um aprofundamento do canal, o desassoreamento dessa área, como muito bem colocado por ti, existe a questão dos sedimentos, né? Onde que esses sedimentos vão ser colocados, e não necessariamente só tirar o sedimento e jogar, por exemplo, na área do polígono de disposição oceânica. Esse sedimento, em tese, ele precisa ser monitorado, saber se ele está contaminado. E outra coisa, essas mudanças geológicas, elas também podem prejudicar a médio e longo prazo as comunidades mais próximas do canal, né, como já vem acontecendo. Então, o aumento do nível do mar, isso também é um desafio na chamada relação integração porto-cidade. As empresas e a autoridade portuária precisam sempre estar a par dessas medidas de compensação, e os estudos de mudanças climáticas, os estudos de impacto climático precisam observar também esses impactos geológicos causados pela dragagem.